tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Rodrigues, sou assistente social, mestra em Política Social pela Universidade Federal de Mato Grosso e componho a Comissão de Seguridade Social na Subcomissão de Assistência Social do Conselho Regional de Serviço Social CRES Mato Grosso. Sou uma mulher parda, tenho cabelos cacheados, escuros, curtos na altura da orelha, estou usando uma blusa verde e ao meu fundo temos uma parede verde com alguns quadros. Neste vídeo, nós vamos abordar sobre o tema do controle social e a sua relação com o serviço social. Vamos entender como o serviço social desempenha um papel fundamental nesse processo. O controle social é um princípio democrático que envolve a participação da sociedade na fiscalização e monitoramento das políticas públicas ofertadas pelo Estado. É uma forma de garantir a transparência, a qualidade e efetividade das ações desenvolvidas diretamente pelo poder público e pelas parcerias com as organizações sociais. Então, o controle social é a participação da sociedade na administração pública, com o objetivo de acompanhar as ações governamentais e não governamentais de interesse coletivo, tendo a finalidade principal de assegurar e manter a prestação de serviços de atendimento aos cidadãos e cidadãs. Importante destacar que o controle social pode ser compreendido como um espaço contraditório, que pode tanto contribuir com a democratização das políticas sociais, como servir para legitimar as necessidades do capital. Portanto, é palco da disputa de classes. Existem variadas formas de exercer o controle social, seja individualmente ou por um grupo social, com ou sem intermediação de algum órgão público. No campo das políticas sociais, é regulamentada a constituição de espaços formais, como conselhos e conferências, que são ocupados por gestores governamentais, prestadores de serviços, usuários e trabalhadores em cada área. Nestes espaços, o controle social ocorrerá em maior ou menor grau, dependendo da capacidade que os indivíduos ou movimentos organizados na sociedade civil tenham para interferir na gestão pública, orientando a ação do Estado e também a aplicação de recursos públicos na direção dos interesses da maioria da população. Agora, falando especificamente da política de assistência social, o controle social ele é essencial para garantir que os direitos e as necessidades dos usuários sejam atendidos de maneira adequada. Para tanto, verifica-se fundamental ampliar os espaços de participação da sociedade civil, para além dos conselhos e conferências. É essencial fortalecer estratégias de participação de usuários e trabalhadores do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, para garantir a participação dos cidadãos na formulação, implementação e avaliação das políticas, seja pela ampliação de audiências públicas para tratar as prioridades da área e também pelo engajamento em fóruns de usuários e trabalhadores do setor. Então, pelo exposto, fica evidente que o serviço social está diretamente ligado ao controle social, por sua atuação junto às comunidades e aos usuários das políticas sociais. Os e as assistentes sociais têm um papel fundamental na promoção da participação e mobilização social. Os profissionais de serviço social contribuem com o controle social quando capacitam e sensibilizam usuários do serviço sobre seus direitos e os mecanismos de participação, quando facilitam a organização e a mobilização dos grupos e comunidades para defenderem seus interesses, e também quando atuam nos conselhos de assistência social e em outras instâncias do controle social, representando os interesses da população atendida. No entanto, apesar de terem ocorrido alguns avanços no campo do controle social, ainda há desafios a serem enfrentados para seu fortalecimento, em especial no campo da assistência social, como a falta de informação e a desigualdade do acesso à participação. Neste sentido, o serviço social deve fortalecer sua atuação contínua e lutar por uma democratização e efetividade nas políticas sociais, pois o controle social é essencial para uma gestão democrática e transparente que promova de fato a participação e a defesa dos direitos dos usuários. E agora, para continuarmos essa conversa, passo a palavra para a colega Edilane, para que ela compartilhe com a gente a experiência enquanto assistente social que atua com a oferta direta dos serviços da política de assistência social e ainda participa de conselhos de políticas públicas e milita no Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS de Mato Grosso, o FET-SUAS-MT. E aí, Edilane,
Para você, qual a importância do controle social e o que o serviço social tem a ver com isso? Gisele, pois é, o controle social envolve um espaço decisivo na atuação do serviço social, pois esta dimensão está substancialmente atrelada aos princípios defendidos pelo Código de Ética da profissão. Nesses quase 7 anos de atuação profissional, eu compreendi na prática, pois já entendia que não existia dicotomia entre teoria e prática, que o fazer profissional do assistente social, do e da assistente social, ele não se resume nas atividades meramente técnico-operativas, na execução propriamente dita do trabalho profissional, mas também em outras dimensões do fazer profissional que permitam realmente integralizar o projeto ético-político da profissão como um todo. Sendo assim, a construção e o fortalecimento da participação social por meio de diferentes espaços, sejam eles os já constituídos, sejam os que podem ser estabelecidos, revelam parte integrante do trabalho profissional do assistente social. Quando nós abordamos este assunto, parece que estamos trazendo à tona mais uma tarefa, mais um trabalho para essa categoria profissional. Mas não, estamos trazendo aqui para conhecimento e divulgação desse entendimento de que nós precisamos constituir esses momentos e esses espaços, de que eles são parte do processo do nosso trabalho e de que nós não estamos envolvidos apenas em fazer escolhas de que é ou não viável estar nesses locais, mas de que isso é um compromisso da profissão. E por isso, nós não podemos deixar de considerar que estamos sim inseridos em uma lógica social capitalista que nos impõe a realização de muitas atividades diárias, nos tornando trabalhadores polivalentes e seres humanos que precisam se adequar a uma dinâmica social acelerada e o emprego da própria tecnologia quase que torna isso invisível. Mas estamos inseridos numa lógica que nos exige cada dia mais. E sabendo sim que isso tem nos causado adoecimento, perda de controle e de entusiasmo para estar nesses espaços de fortalecimento e de controle e defesa de direitos. Porém, é justamente por estarmos vivenciando esses processos de intensificação que precisamos reconhecer que as expressões da questão social, elas mais ainda se intensificarão, trazendo à tona situações ainda mais alarmantes, com uma intensidade ainda maior para o trabalho desses profissionais. Então, se não nos articularmos e não nos fortalecermos coletivamente, temos a tendência de esmorecer. E o que não buscamos é justamente isso. Por isso que, nesses espaços em que eu tive a oportunidade de me fazer presente, eu percebi que coletivamente não existe outra forma, outra palavra que pode parecer clichê, mas não existe outra maneira do que coletivamente construir esses espaços, do que coletivamente manter esses espaços e do que coletivamente buscar a construção de uma nova ordem societária. Enquanto intelectuais orgânicos que somos, esse é o nosso papel e precisamos ultrapassar a visão alienante de que não somos parte desse processo, porque nós precisamos ser os agentes de transformação, porque enquanto classe trabalhadora, a nossa atuação depende da construção integrada desses processos. Nos locais em que compartilhei experiências coletivas de fortalecimento da participação social, que são os fóruns de trabalhadores da política em que atuo,
da assistência social e até a oportunidade de estar na unidade de controle social através do Conselho Municipal, também da política em que trabalho, da assistência social, notei exatamente essa questão na prática, como falei, que a oportunidade de melhorar, qualificar, defender qualquer direito conquistado ou que necessite ser conquistado pela classe trabalhadora só é possível quando os próprios agentes inseridos nesse contexto promovem incessantes discussões, problematizações, planejamento e a criação de estratégias para isso. Então, não é um trabalho a mais que estamos fazendo ao participar do Conselho de Assistência Social ou de outras políticas, de constituir um fórum de trabalhadores, é parte do nosso fazer profissional, é parte do nosso compromisso profissional. Então, deixo aqui este chamamento para que as profissionais, os profissionais de serviço social possam romper com a compreensão de que é mais uma tarefa. Não, essa função é parte do nosso trabalho. Então, coletivamente, ressalto, conseguimos e coletivamente buscaremos ultrapassar as barreiras dessa ordem vigente e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária que a classe trabalhadora necessita. Obrigada.